Bom dia, turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Amanda, da disciplina de Ensino Religioso. E hoje a gente vai trabalhar 4 perspectivas interessantes no contexto religioso, que é a ancestralidade, a reencarnação, a transmigração e a ressurreição, certo? Mas antes da gente trabalhar esses contextos, vamos fazer uma simples pergunta. Para onde vamos depois da morte? Ou o que acontece com a nossa alma após a morte? Então, fazendo essas 2 perguntas, agora a gente vai iniciar o texto, porque justamente essas 4 perspectivas, que é a ancestralidade, a reencarnação e a transmigração e a ressurreição, são respostas encontradas dentro do contexto religioso para explicar o que acontece conosco após a nossa morte. Então, vamos iniciar o texto. As civilizações, ao longo de sua história, elaboraram 4 diferentes concepções fundamentais, que são essas acima, para a compreensão do que possa acontecer com a alma depois da morte. Então, vamos iniciar com a ancestralidade. Professora, ancestralidade vem da palavra ancestral, que quer dizer o que vem antes de mim. Então, que me antecede. Então, ancestralidade fala dos meus antepassados, certo? Então, vamos lá. A ancestralidade é a crença segundo a qual, quando o indivíduo morre, torna-se um ser espiritual, com a capacidade de proteger seus parentes que ainda não transcenderam. Quando eu falo transcenderam, eu falo que ainda não morreram, certo? Por essa razão, os adeptos do ancestralismo reverenciam seus antepassados, as pessoas que vieram antes, né? E restabelece uma nova comunicação através de orações, súplicas e sacrifícios. Embora não possam ser vistos, os familiares sentem sua presença ou percebem alguns sinais de sua autenticidade através dos sonhos. Essa crença religiosa é muito comum entre as tradições religiosas tribais, onde costumes e tradições são ensinadas e repassadas de forma oral, de forma falada, contribuindo para que essa prática fique restrita a um determinado espaço geográfico ou mesmo étnico. Um espírito protetor é também um mediador entre os homens e o transcendente. O transcendente aqui quer dizer Deus, entre o homem e Deus. Sua prática está presente no oeste da África, Polinésia, vários povos indo-europeus, China e Japão. Há registro no Brasil de crenças ancestrais que foram trazidas através do tráfico de escravos, no período da colonização. Os rituais ancestrais eram feitos nas senzalas ou nos mucambos, onde os escravos reviviam sua identidade religiosa. Então, o que deu para entender? Que o conceito de ancestralidade é justamente que as pessoas que vieram antes de mim, que são os meus antepassados, dependendo da vida que eles tiveram, se foi uma vida virtuosa, se foi uma vida boa, ao morrerem, eles se transformam em seres protetores, seres espirituais e protetores, e vão proteger aqueles que continuam vivos, e assim sucessivamente. Esse contexto da ancestralidade a gente encontra muito em algumas tribos indígenas e africanas, onde elas cultuam seus mortos como se fosse espíritos, né, que vão protegê-los, né, contra todas as adversidades. Então, a ancestralidade consiste nisso. Não sei se vocês já assistiram um filme da Disney, eu acho que é da Disney, chamado Moana, que ele trata da ancestralidade. Então, trata-se de uma tribo na Polinésia, na qual eles cultuam ou reverenciam aqueles que já morreram, seus antepassados, porque se transformaram em seres, né, que têm um poder de proteção. Então, eles usam, vamos dizer assim, essa figura familiar, né, das pessoas que já fizeram parte da sua família e que já não existe mais, que já morreram e se transformaram em seres espirituais de proteção, para entrar em contato com a divindade ou para usar como proteção. Então, essa é a ancestralidade, que nada mais é que, ao morrer, dependendo da vida que a pessoa teve, se for uma vida boa, se for uma vida virtuosa, ela vai se transformar em um ser espiritual, onde vai proteger os seus parentes que ainda continuam vivos.
Então, os seus parentes que continuam vivos vão fazer celebrações, cerimônias, vamos dizer assim, sacrifícios, evocando esses espíritos, né, dos seus familiares que já morreram, para que assim consigam a proteção, né, vamos dizer, a proteção, a saúde, o bem-estar. Então, a ancestralidade, ela não é tão comum porque, devido à sua forma oral, que ela é passada de geração a geração de forma oral, de forma falada, às vezes ela fica restrita a um espaço geográfico ou até étnico. Tanto é que a gente encontra essa tradição ancestral nas religiões tribais, né? A ancestralidade, ela não busca a conversão, ela não busca adeptos, né? Como as outras igrejas. É uma coisa que acontece, é um costume que acontece em algumas regiões. E como é de forma falada, não tem nada escrito, ela fica localizada sempre em um espaço geográfico ou em uma etnia, que é a indígena, a africana. Então, trata-se da ancestralidade quando buscamos, né, através de orações, vamos dizer assim, através de súplicas, evocar os espíritos daqueles que já morreram e fizeram parte da nossa vida enquanto estavam vivos, na tentativa de buscar sempre proteção, certo? Essa é a ancestralidade. E aqui embaixo eu botei, no processo de ancestralidade a pessoa nasce, morre e depois vira um espírito protetor, então ele ancestraliza, certo? Agora a gente vai falar sobre a reencarnação, né? Que é um pouquinho confundida com a ressurreição, mas eu vou explicar. O que é reencarnação? Reencarnação é viver novamente, mas com outras condições, em um novo corpo físico. É reiniciar o ciclo da infância, da adolescência e da fase adulta. Ela é entendida como um privilégio para alguns, porque é a oportunidade da pessoa reparar todos os erros e começar novamente. Ou como um castigo, em algumas religiões como o budismo, pois é sinal que nas vidas anteriores o indivíduo não teve uma boa conduta e a reencarnação é vista como um karma, como um castigo. Sua prática está presente nas religiões budistas, hinduístas, jainista, espírita e entre outras. Então vamos lá voltar à reencarnação. A reencarnação é um processo cíclico, que ele finda quando a gente alcança uma boa conduta na nossa vivência, certo? O que é reencarnação? Após a morte, né? Após a minha morte, eu posso reencarnar ou voltar à vida, não no mesmo corpo, mas em um outro corpo. Nessa vida eu posso ser mulher, na próxima vida eu posso nascer homem, e na próxima vida eu posso nascer alta, posso nascer negra, posso nascer loira, posso nascer indígena, posso nascer, homem, como eu já falei. Então, isso é o processo de reencarnação. É quando, após a morte, eu renasço novamente para o mesmo ciclo da infância, da adolescência e da fase adulta, que para alguns, como os espíritas, é uma forma do corpo evoluir, melhorar, porque eu posso reparar os erros que eu cometi nas vidas anteriores, mas também pode ser tido como um castigo, porque os budistas, os hinduístas, os jainistas entendem que a reencarnação é um processo de karma. Quando eu não tenho uma vida plena ou uma vida boa, eu reencarno, porque eu não atingi a iluminação, eu não atingi o nirvana, eu não fui uma pessoa tão boa ao ponto de atingir um ponto maior de iluminação e deixar de reencarnar. Então, para o budista ou para o hinduísta, quantas mais vezes eu reencarnar, eu voltar a nascer de novo, quer dizer que a minha vida anterior não foi boa, eu não fui uma boa pessoa. E por isso eu estou voltando para reparar os meus erros, entenderam? Então, a reencarnação é um processo de reviver novamente, sendo que eu posso voltar em outros corpos, posso voltar, se eu fui mulher nessa vida, eu posso voltar homem na próxima. Então, o processo de reencarnação é um processo de renascer novamente, mas de forma física diferente. Então, vou ler novamente. Reencarnação é viver novamente, mas com outras condições,
em um novo corpo físico e reiniciando um novo ciclo, o interessante é que esse novo ciclo que eu vou iniciar depois da minha morte sempre vai ser um ciclo para melhorar quem eu fui nas vidas passadas, entendeu? Para esse processo de reencarnação, é necessário que eu tenha consciência que na vida anterior não fui uma pessoa tão boa, mas que na vida que eu vou vivendo, eu vou melhorando conforme eu vou reencarnando. Agora, uma pergunta que vocês podem me fazer. Professora, esse processo de reencarnação é cíclico. Eu nasço, cresço, me desenvolvo, morro, volto a nascer novamente e assim vou vivendo a minha vida e ele nunca para? Para sim. Quando a gente atinge um ponto pleno de sabedoria, vamos dizer assim, quando a gente para de cometer os erros e passa a crescer espiritualmente, a praticar sempre o bem, a minha alma entende que eu já subi um nível, que eu já superei todas as minhas maldades, eu já superei todas as coisas ruins que eu fiz. Então a alma atinge um plano, né? Pleno, ético, moral. E daí eu não vou renascer mais. Aí eu vou me transformar em um espírito de luz e subir aos céus. Entendeu? O processo de reencarnação só acaba quando eu consigo atingir uma plenitude da minha alma, tanto moral como ética, tá certo? E a próxima forma de pensar, então, voltando, reencarnação, no processo de reencarnação é nascer, morrer e renascer, nascer, morrer e renascer, sempre em um contexto cíclico, que só para quando a alma atinge uma plenitude moral e ética ao ponto de subir aos céus, certo? Outro contexto para pensar a morte é a transmigração. Professor, o que é a transmigração? Que eu nunca ouvi falar. Transmigração é uma doutrina filosófica de origem indiana que consiste basicamente na crença da reencarnação, como eu já expliquei anteriormente, com uma diferença. A reencarnação seria possível entre seres humanos. A reencarnação só acontece entre seres humanos. Já a transmigração pode ser entre seres humanos e animais e vice-versa. Então, o que é que acontece? Esse processo de reencarnação na transmigração pode acontecer entre seres humanos e animais e vice-versa. É o mesmo processo da reencarnação, só que a reencarnação do ponto de vista espírita, budista, hinduísta, ela só pode acontecer entre seres humanos, certo? Porque seres humanos são portadores de alma, os animais não. Porém, na transmigração, esse processo pode sim acontecer. A reencarnação entre seres humanos e animais ou animais e seres humanos. Porque na transmigração, todos os seres vivos possuem alma, certo? E no processo de transmigração acontece a mesma coisa que no processo de encarnação, que é nascer, morrer e renascer. Nascer, morrer e renascer. Só que com a grande diferença. Na reencarnação, o processo de nascer, morrer e renascer acontece entre os seres humanos e na transmigração acontece entre seres humanos e animais e vice-versa, certo? Agora vamos para a nossa última, que é o processo de ressurreição, que é o mais comum, é o que a gente encontra nas religiões como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Mas vamos voltar à leitura sobre o processo de ressurreição. Ressurreição é o conceito de voltar à vida após a morte. É um conceito utilizado nas religiões abraâmicas, como a gente já estudou, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, onde afirmam que a alma é indestrutível, incorruptível e não pode ser destruída. Uma vez nascido, o indivíduo jamais deixará de existir. Nestas religiões, quem perece é o corpo, mas a alma é imortal e ressuscitará ao chamado de Deus. No cristianismo, aquele que crê em Jesus Cristo e na sua ressurreição viverá eternamente, pois, assim como Cristo ressuscitou, ele também ressuscitará quem crê na sua vida, morte e ressurreição. É o mais comum que a gente encontra hoje em dia, sobre explicação da nossa alma após a morte, é o processo de ressurreição, que nada mais é aqui.
Eu nasci, então, depois que eu nasci, eu vou ser um ser para a vida toda, né? Eu vou nascer, vou morrer e vou ressuscitar. Vamos comparar ela com a encarnação. A encarnação, eu nasço, morro e renasço. Na ressurreição, não. Na ressurreição, eu nasço, morro e ressuscito. Eu não vou nascer em outros corpos, como na reencarnação. Eu vou renascer vou renascer no meu próprio corpo. Após a minha morte, segundo o cristianismo, eu entro num processo onde eu estou dormindo e o meu corpo vai ressuscitar no juízo final, como a gente pode encontrar na Bíblia. E a partir do juízo final, Jesus Cristo vai voltar à Terra, né? Como nas outras religiões, o judaísmo e o islamismo. O Messias voltará e vai ressuscitar aqueles que nele crê. E quando eu ressuscitar, eu vou voltar a ser eu mesma. Eu não vou renascer em outros corpos. Eu vou voltar a ser eu mesma. Então, nesse processo de morrer, nascer e ressuscitar, o que é que acontece? Quando eu nasço, me desenvolvo, cresço e tudo mais, depois eu morro. Após a minha morte, a minha alma é imortal, ela sempre existirá. O meu corpo é que vai perecer. E nesse processo, quando Cristo voltar no juízo final, quando o Messias voltar, eu vou ressurgir no mesmo corpo, como eu mesma. Então, nesse processo, a alma é eterna. O que perece é o corpo, mas a alma continua eterna. E se eu crer na vida, morte e ressurreição de Cristo, assim também acontecerá com a minha alma. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, o processo de ressurreição é o conceito de voltar à vida, de voltar ao meu corpo, mesmo depois que eu tenha morrido, porque eu vou ressurgir, eu vou ressuscitar assim como Cristo ressuscitou. Não em outro corpo, como a reencarnação, mas sim no meu próprio corpo. E assim eu viverei eternamente. Por isso que na ressurreição, a alma é indestrutível e incorruptível. Uma vez nascido, ela existirá para todo sempre. E dependendo da minha conduta, eu posso ser elevada aos céus ou posso ser elevada ao inferno, na concepção da ressurreição, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. É um contexto um pouco complicado porque a gente está tratando da vida após a morte. E como é algo deduzido, pois ninguém morreu e veio nos contar, né? As religiões tentam, né, entender e tentam também explicar o que acontece com o nosso corpo depois da morte. E essas 4 concepções são as explicações mais comuns que a gente encontra dentro do contexto religioso, que é a ancestralidade, a reencarnação, a transmigração e a ressurreição. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto, né? É um pouco complicado, por isso que eu me estendi tanto nesse vídeo. E logo após tem a nossa atividade, tá certo? Eu desejo a todos um bom dia.